Olá, chegamos à nossa última aula, a quinta aula do curso sobre restauração financeira após o divórcio. E hoje vamos falar sobre reconstrução, multiplicação e prosperidade com propósito. Você que fez todas as aulas anteriores só vai fechar com chave de ouro, porque vai valer a pena tudo que as atividades, tudo que foi feito, os compromissos, as orações, as declarações, tudo que foi feito nas aulas anteriores vai determinar essa última aula. Se você não assistiu, volte lá, tem a playlist dos 5 vídeos. Você está assistindo o canal Restauração pela Bíblia e hoje chegamos à nossa quinta e última aula, Restauração Financeira após crises conjugais. E quero começar com uma verdade que precisa ecoar em seu coração. O seu passado não determina o seu futuro quando Deus está no controle da restauração. Muitos de vocês que chegaram até aqui carregando não apenas dívidas financeiras, mas também dívidas emocionais. Carregando não apenas contas atrasadas, mas sonhos adiados. Carregando medos de nunca prosperar. Mas eu tenho uma boa notícia, uma ótima notícia para você hoje, neste dia de véspera de Natal. Deus é especialista em reconstruir aquilo que foi devastado, exatamente. E para iniciarmos essa mensagem, a promessa da restauração. A Bíblia é cheia de promessas de reconstrução e restauração. Tome posse se você tem fé. Abra sua Bíblia comigo em Joel 2, 25, 26. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto cortador, pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto devastador e pelo gafanhoto devorador. O meu grande exército que enviei contra vós, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia. Tome posse. Então observe a profundidade dessa promessa. Deus não apenas prometeu parar a destruição, mas ele também prometeu restituir todos os anos que foram consumidos. E a restituição significa devolver, recompensar, restaurar ao estado original ou até melhor ainda. Isso não é apenas sobre sobreviver, é sobre prosperar novamente. E quantos tipos de gafanhotos são mencionados aqui? 4 tipos: o cortador, o migrador, o devastador e o devorador. Cada um aqui representa uma fase da sua destruição financeira que muitos de vocês experimentaram. O cortador, que é o primeiro, ele veio cortar as fontes de renda, não foi assim? O migrador, ele veio e fez seus recursos escorrerem pelas mãos, não foi assim? O devastador destruiu os planos e projetos que vocês tinham. E o devorador consumiu as reservas que vocês tinham e as esperanças que vocês tinham. Então, acabou-se tudo. Mas hoje Deus declara sobre você: eu vou restituir. E não apenas restituir, mas fazer você comer abundantemente, fartar-se e louvar seu nome, porque ele procedeu maravilhosamente em sua vida. Essa parte 1, a gente vai falar aqui em 5 partes novamente, é sobre prosperidade, não é acúmulo, mas é sobre administrar. A primeira grande verdade que precisamos estabelecer hoje é esta: prosperidade bíblica não tem nada a ver com acumulação egoísta, mas com administração responsável. Exato?
E muitas pessoas confundem a prosperidade com ganância, mas não é. Outras confundem pobreza com santidade, mas não é. Ambas estão erradas à luz das Escrituras. Vamos então a Deuteronômio 8:18 e explicar isso corretamente. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires as riquezas e também para confirmar a sua aliança que sobre juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Perceba então agora três verdades fundamentais, três princípios fundamentais nesse versículo. Deus é quem dá força para adquirir riqueza. Ah, porque eu vou e faço e acontece. Não. Quem dá força para adquirir riqueza é Deus. Não é nem o seu talento sozinho, não é a sua inteligência apenas, não é só a sua força de vontade. É Deus quem te capacita. E só quem perdeu as capacidades sabe que foi Deus quem tinha dado. Número 2, o propósito da prosperidade é confirmar a aliança dele com o seu povo. Ou seja, as suas finanças têm um propósito maior do que o seu conforto pessoal. Ela também deve testemunhar a fidelidade de Deus, porque Deus não trai a aliança dele. Esta é uma promessa de Deus, em terceiro lugar. Essa é uma promessa de Deus aos seus filhos. Deus prometeu aos seus filhos prosperidade, como hoje se vê. Isso significa que é verificável, que é real, que é tangível, que é algo que precisa ser visto mesmo. E agora ouça com atenção. Se Deus dá poder para adquirir riqueza, por que tantos cristãos vivem em miséria financeira constante? Por que quebraram os princípios de administração que Deus estabeleceu? Em Lucas 16, 10 e 11 diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Jesus está estabelecendo aqui um princípio de progressão na confiança. Deus te testa na sua fidelidade, na fidelidade no pouco, antes de lhe confirmar o muito. E muitos de vocês estão orando por milagres financeiros, mas não estão sendo fiéis nos R$ 50 que têm na mão. A parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 a 30, ilustra perfeitamente este princípio. 3 servos receberam recursos diferentes, 2 multiplicaram e 1 enterrou. E o que Jesus disse ao que enterrou? Versículo 26, servo mau e negligente. Por quê? Porque não administrou, não multiplicou, não cumpriu o propósito. Agora observe o versículo 29. Porque todo o que tem lhe será dado. Todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse é um princípio de administração progressiva. Quando você administra bem o que Deus te dá, Ele te confia ainda mais. Mas quando você não administra bem o que Ele te dá, até o pouco que você tem lhe será removido. O que isso significa? O que significa administrar e não apenas acumular, guardar? Primeiro, saber de onde vem e para onde vai cada centavo. Provérbios 27, 23 e 24 diz que procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Cuida bem dos teus rebanhos,
porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Se você não sabe quanto você ganha, quanto você gasta, quanto deve e quanto tem guardado, você não está administrando, está apenas existindo financeiramente. O segundo passo é ter propósitos para cada recurso. Provérbios 21:5 declara: os planos do diligente tendem à abundância, mas o apressado sempre cai na penúria. A palavra planos aqui significa projetos detalhados, estratégias pensadas. Não é acumular dinheiro debaixo do colchão, não. É ter propósitos claros. Este valor é para emergências, este é para dízimos e ofertas, este é para pagar dívidas, este é para investir no meu futuro. Terceiro plano é multiplicar através do trabalho e da sabedoria. Provérbios 13:11 nos ensina: a riqueza proveniente de fraude diminui, mas quem ajunta com um trabalho aumenta. Deus não abençoa atalhos desonestos. Esquemas de enriquecimento rápido, pirâmides financeiras, sonegações de impostos, tudo isso é riquezas que diminuem. Mas o que você constrói com um trabalho honesto, com sabedoria e com diligência, isso Deus multiplica. Essa parte 2, trabalhar com um propósito e não por sobrevivência. Entenda que a segunda grande verdade dessa aula é: existe uma diferença enorme em trabalhar com propósito ou apenas trabalhar para sobreviver. Pegar o que aparece, fazer o que dá. Não vou dizer fazer de qualquer jeito, mas fazer o que dá, né? A segunda grande verdade dessa aula é que você precisa ter um propósito. Muitos de vocês não estão trabalhando como escravos do próprio medo de não ter dinheiro. Acordam cedo, trabalham até tarde, mas nunca sentem que estão progredindo, indo para frente de verdade. Sabe por quê? Porque vocês estão trabalhando no modo de sobrevivência e não no modo propósito. Vamos a Eclesiastes 2:24 e 25. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Também isto vi que vem da mão de Deus, pois quem sem ele pode comer ou ter prazer? O trabalho, ele foi criado por Deus para ser uma fonte de realização e não de tortura. Gênesis 2:15 nos mostra que antes da queda, antes do pecado, Deus já havia colocado Adão no Éden para lavrar e guardar. O trabalho não é maldição, é uma parte do design divino para o ser humano. E o que aconteceu depois do pecado, em Gênesis 3:17 e 19, nos conta que maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão. A maldição, depois do Éden, foi trabalhar em si, mas a fadiga e a resistência que acompanhariam esse trabalho, o trabalho se tornou pesado, penoso, mas não deixou de ter um propósito divino. Agora aqui está a boa notícia. Em Gálatas 3:13 declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar.
Então, se Cristo nos resgatou da maldição, isso significa que você não precisa mais viver sobre o peso da fadiga sem um propósito. Seu trabalho hoje pode voltar a ter significados. Você pode voltar a ser fonte de realizações. E como sair do modo sobrevivência e entrar no modo propósito? Reconheça que seu trabalho é um ato de adoração. Colossenses 3, 23 e 24 nos instrui: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo, o Senhor que estáis servindo. Quando você entende que você está servindo a Cristo com o seu trabalho, seja a sua empresa, seja a sua casa, seu comércio, onde for, sua perspectiva muda completamente. Você não está apenas ganhando dinheiro, mas você está cumprindo um chamado do Altíssimo. Busque excelência no que faz e não mediocridade. Provérbios 22, 29 promete: vês um homem perito em sua obra, perante reis será posto, e não permanecerá entre os de posições inferiores. Deus aqui está honrando a excelência do que você faz. Quando você faz seu trabalho com excelência, mesmo que seja varer uma rua, mesmo que seja atender um cliente, mesmo que seja cuidar de uma criança, então Deus abre portas que ninguém mais pode fechar. Daniel é um exemplo perfeito disso. Daniel 6,3 diz: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Um espírito excelente, isso é trabalhar com propósito. E o resultado? Promoção, reconhecimento e honra. Planeje a sua carreira e as suas finanças com visão de longo prazo. Provérbios 21, 5, que já lemos antes e vale a pena repetir, diz assim: os planos do diligente tendem à abundância. Sim, quem trabalha apenas para pagar suas contas do mês está no modo sobrevivência. Quem trabalha com um plano de onde quer estar daqui a 5, 10, 20 anos, está no modo propósito. E onde você quer estar financeiramente daqui a 5 anos? Você já pensou nisso? Já orou sobre isso? Já fez um plano prático sobre isso? Descanse com propósito. Até o descanso deve ter propósito. Em Êxodo capítulo 20, 9 e 10 estabelece: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deus não criou você para ser uma máquina de produção. O descanso faz parte do propósito divino. Quando você descansa, você reconhece que sua provisão não depende apenas do seu esforço, mas das bênçãos de Deus. Marcos 6,31 registra Jesus dizendo aos seus discípulos: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Se Jesus, sendo Deus encarnado, reconheceu a necessidade do descanso, quanto mais nós. E a parte número 3, não repetir padrões emocionais nas decisões financeiras. Agora chegamos a um ponto mais importante dessa aula. Seus padrões emocionais do passado não podem controlar as decisões financeiras do presente. Quando você, depois da separação, tomaram decisões financeiras baseadas em medo,
em raiva, em culpa, em vinganças? Quantos gastaram dinheiro que não tinham tentando provar algo para o ex-cônjuge? E quantos compraram coisas para preencher vazios emocionais? Quantos entraram em dívidas, tentando manter uma aparência que não corresponde à realidade? Provérbios 14:12 nos adverte: há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Exato, no final são caminhos de morte. O que parece certo na emoção, no momento, muitas vezes é destrutivo na prática. E é por isso que precisamos nos submeter as nossas finanças aos princípios de Deus e não aos impulsos do coração ferido. Os padrões emocionais que mais destroem as finanças. Primeiro, gastar para compensar a dor emocional. Muitas pessoas usam o consumo como anestesia emocional. Sentem-se tristes, compram algo, sentem-se sozinhas, fazem uma viagem, sentem-se rejeitadas e trocam de carro. É sempre emocional, decisões emocionais. Mas Filipenses 4:19 já nos garante: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aqui Deus supre as nossas necessidades, não caprichos emocionais, não. E quando você tenta preencher seus vazios espirituais e emocionais com coisas materiais, você sempre vai precisar mais, porque coisas não curam feridas da alma. Tomou posse? Aprendeu? Tomar decisões por vinganças ou competições. Quantos compraram algo apenas para mostrar para o ex-cônjuge que estão bem? Quantos se endividaram para não perder na comparação social? Provérbios 29:25 nos alerta: o temor do homem é uma armadilha, mas os que confiam no Senhor estão seguros. Quando você toma decisões baseadas no que os outros vão pensar, você caiu em uma armadilha. Sua segurança deve estar em Deus e não nas aprovações alheias. Paralisar por medo do futuro. Primeiro foi gastar para compensar as emoções. Segundo, tomar decisões para se vingar ou para competir. Terceiro, paralisar por medo do futuro. Esse é o oposto de gastar impulsivamente, é não fazer nada, simplesmente por medo. Algumas pessoas, depois de crises conjugais, param de investir, param de planejar, param de tentar crescer. Por quê? Porque tem medo de perder novamente. Em 2 Timóteo 1,7 declara: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Medo não vem de Deus. É uma cautela sábia, sim. Paralisia, não. E como quebrar esses padrões? Primeiro, vamos reconhecer essas emoções, mas não tomar decisões baseadas nelas. Temos essas emoções, sentimos essas emoções, mas não vamos tomar decisões se baseando nessas emoções. Salmos 42, versículo 5 mostra esse equilíbrio. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista aqui reconhece a tristeza, porque está abatida, mas escolhe a fé. Espera em Deus. Ele reconhece o que você está sentindo, mas escolhe agir segundo a verdade de Deus.
Em segundo lugar, né, primeiro você reconhece a emoção, segundo você espera. Espera 24 horas antes de qualquer decisão financeira significativa. Provérbios 19:2 nos adverte: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Se você está considerando fazer uma compra grande, um investimento, uma mudança financeira muito importante, espere, ore, busque conselhos e não decida na emoção. E em terceiro lugar, tenha pessoas de confiança que possam te aconselhar financeiramente. Provérbios 15:22 ensina: onde há conselhos, frustram-se os projetos. Onde não há conselhos, 15:22, frustram seus projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Então você precisa de pessoas sábias financeiramente e tementes a Deus. Tem muita gente temente a Deus que não é sábio financeiramente, que possuam um olhar, que possam olhar as suas decisões financeiras e te alertar quando você estiver agindo pela emoção ou pela razão. Cerque-se de pessoas assim. Agora a parte número 4 sobre isso é estratégia finais para prosperidade com propósito. Exato. Agora vamos a essas estratégias práticas para você sair da crise e entrar na reconstrução financeira sólida. Estratégia número 1. Construa reservas de emergência. Provérbios 21:20 nos diz: o tesouro precioso é azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Ele tem tesouros preciosos e azeite. Azeite valia muito dinheiro. Hoje em dia azeite também é caríssimo e vale dinheiro. E ele tinha muito. Então a pessoa sábia, ele tem armazenamento. A pessoa tola, ele desperdiça e não guarda. O sábio guarda reservas. O insensato gasta tudo o que tem, tudo o que ganha. Você precisa construir 3 tipos de reservas. Reserva de emergência, para cobrir de 3 a 6 meses de despesas básicas, caso haja desemprego ou outras complicações financeiras. Essa reserva protege você de ter que entrar em dívidas quando imprevistos acontecem, e sempre acontecem. Reserva de oportunidades também, você precisa quando uma oportunidade de crescimento aparecer, porque às vezes pode aparecer, e aí você possa aproveitá-la sem comprometer as suas finanças básicas. Então vá guardando, se aparecer uma boa oportunidade, que você realmente entende, segundo conselhos, espera 24, 48 horas, analisa com pessoas sábias financeiramente, e aí você toma essa decisão de adquirir essa oportunidade de crescimento. E a última é a reserva de propósito. Essa reserva de propósito é para realizar sonhos, viagens, projetos e metas de longo prazo. Alguma coisa maior que você tenha em vista. E como você vai construir essas reservas? Começando pequeno, conversando onde você está. Provérbios 13:11 já nos ensinou: quem ajunta com trabalho aumenta. Pouco a pouco, mês a mês, mesmo que seja 5, 10% da sua renda, apenas guarde. A disciplina de guardar é mais importante do que o valor que você guarda no início. A segunda estratégia é o planejamento de médio e longo prazo. Em Lucas capítulo 14, 28 a 30, registra Jesus dizendo: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para a construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces,
e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Todo o projeto precisa de um planejamento. As suas finanças são um planejamento, são um projeto. Você precisa estabelecer metas claras, onde quer estar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Faça metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Você precisa criar passos práticos. O que você precisa fazer este mês para chegar lá? E você precisa avaliar regularmente. Está funcionando? Precisa ajustar? Em Provérbios 16:3 nos promete: confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Quando você planeja sobre a direção de Deus, seus planos se estabelecem. E a estratégia 3, a terceira estratégia, é usar o uso do dinheiro como instrumento de cura e de honra. Esta talvez seja a estratégia mais poderosa e menos compreendida. Seu dinheiro pode se tornar um instrumento de cura emocional e de honra a Deus. Exato. Como assim? Veja esses exemplos práticos. Pagando dívidas com pessoas que você magoou. Se durante a crise conjugal você pegou dinheiro emprestado de familiares, amigos, irmãos da igreja e ainda não devolveu, essa dívida é mais do que financeira, ela é relacional, ela é espiritual. Romanos 13:8 nos ordena: a ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Quando você prioriza pagar essa dívida, você está restaurando o relacionamento, restaurando sua honra, restaurando o seu testemunho. E usando o dinheiro para abençoar quem te abençoou. Gálatas 6:6 nos instrui que, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas aquele que o instrui. Isso é princípio de honra, né? Ser participante se a pessoa te ensina e você tem bons resultados, você tem que dar honra, né? Pagar ou gratificar essa pessoa porque ela tem te feito bem, ela tem te ajudado a ter benefícios. Quem te ajudou na crise? Quem estendeu a mão quando você estava caído? Quando Deus prospera você, honre essas pessoas que te ajudaram. Não por obrigação, mas por gratidão. Exato. E sem investindo em sonhos que foram roubados. O gato aí. Talvez você tinha sonhos antes da crise. Estudar, empreender, viajar, construir algo. Em Joel capítulo 2:25 promete restituir os anos do devorador. Espera aí. Voltando aqui em Joel 2:25 prometeu restituir os anos do devorador. Os anos devorados. Parte dessa restituição pode ser você voltar a investir nos sonhos que foram interrompidos. Agora, gerando provisão para os seus filhos. Em Provérbios 13:22 nos declara que o homem de bem deixa herança aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Essa prosperidade com propósito, ela olha para as próximas gerações. Você está construindo algo que seus filhos e netos possam herdar futuramente. Não é apenas dinheiro, mas princípios, sabedoria e caráter. A quinta parte dessa aula é a aliança restaurada e finanças alinhadas. Oh, glória a Deus! E finalmente chegamos ao coração de tudo que ensinamos nessas 5 aulas e nesses 4 capítulos. Quando a sua aliança com Deus é restaurada,
as suas finanças naturalmente se alinham com os princípios eternos do Senhor. Malaquias 3, 10, 12 contém uma das promessas mais conhecidas sobre finanças na Bíblia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois provai-me nisso, disse o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, e por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, observamos aqui 6 pontos específicos. Janelas dos céus abertas, bênçãos sem medida, o devorador é repreendido, os frutos não serão consumidos, a produtividade está garantida e haverá reconhecimento público. As pessoas vão reconhecer que Deus está te abençoando. Mas você observa também que existe uma condição para isso. São 6 benefícios, mas uma condição para você ter isso. Essa uma condição é trazer todos os dízimos à casa do tesouro. A aliança com Deus, ela se manifesta na obediência aos seus princípios. É o reconhecimento de que Deus te dá capacidade para adquirir dinheiro, adquirir salário, Ele te dá saúde e sabedoria. Ele te deu os 100%, mas Ele te pede 10%. Muitos querem ter essas promessas sem cumprir esse princípio. Querem a bênção sem a obediência, mas Deus não funciona assim. E o que significa ter finanças alinhadas com os princípios eternos? É reconhecer que tudo pertence a Deus. Salmos 24, 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e todos os que nele habitam. Você não é dono de nada. É reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. Você é apenas administrador de tudo que Ele confiou em suas mãos. Quando você entende que o salário foi confiado em tuas mãos, que tudo que você tem, sua família, seu marido, seus filhos, foram confiados do Senhor a você, então quando você entende esses princípios, a sua ganância morre ali. E o medo também diminui. E então a generosidade passa a florescer, porque você entende que Deus é um Pai generoso. Priorizar o reino é Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você não obedecer esses princípios, se você não buscar primeiro o reino, isso inclui as primícias, que é a primeira parte, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não adianta pedir todas essas coisas se você não fez a primeira parte. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, no seu tempo, o primeiro lugar no seu tempo, né? O domingo é o primeiro dia da semana, no seu dinheiro, né? A primícia do que você recebe, nas suas decisões, ele tem que ser consultado primeiro. Você deve buscar orientação no Senhor. Então, quando você prioriza Deus em tudo, Ele cuida de todo o resto. Isso não é mágica, isso é um princípio do reino. E viver com contentamento, mas não com conformismo. Filipenses 4, 11 a 13. Não estou dizendo isso por estar necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em todas e qualquer situações,
seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidades. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escreve aqui de novo, que ele estava contente, mas não conformado. Ele trabalhava, ele planejava, ele crescia. Contentamento não é acomodação, é paz interior enquanto você trabalha para melhorar. E ser generoso como Deus é generoso. 2 Coríntios 9, 6, 8. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla e suficiência, superabundeis em todas as boas obras. Essa generosidade não empobrece, mas ela multiplica, porque Deus devolve, não necessariamente na mesma moeda, mas sempre com os juros divinos. A prosperidade que não traz culpa nem destruição. Provérbios 10, 22 resume tudo. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Existem riquezas que vêm com dor, com estresse, com relacionamentos quebrados, com saúde destruída, paz roubada, e essas não são bênçãos de Deus. Mas existe prosperidade que vem com paz, com alegria, com propósito e com relacionamentos saudáveis. Essas são bênçãos do Senhor. Quando você prospera dentro dos princípios de Deus, seu sono é tranquilo, Salmo 4:8. Seus filhos são abençoados, Salmo 112:2. Sua reputação é honrada, Provérbios 22:1. E seu futuro se torna seguro, Jeremias 29:11. Conclusão geral deste curso. Chegamos ao final deste curso. Foram 5 aulas, sim, intensas, onde falamos sobre identificar as causas espirituais das crises financeiras, quebrar as maldições, fechar portas de perda, construir bases sólidas e agora prosperar com propósito. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. Esse curso, ele não é uma mágica assim, mas é fundamento. Nada do que eu ensinei aqui vai funcionar se você não colocar em prática. Conhecimento sem aplicação é ilusão. Tiago, capítulo 1, 22 e 25, nos adverte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, e enganando-vos a vós mesmo. Você vê, quando você só ouve e não pratica, você está se enganando. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhar-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo está se contemplando e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, na lei, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, que finge que não ouviu, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você vê que a Bíblia está cheia de chaves e ela mesma nos ensina que não adianta apenas eu passar essas aulas, estudar isso aqui, se você não pôr em prática. Você já ouviu a palavra nessas 5 aulas. Agora você só precisa pôr em prática. E não seja como aquele que olha no espelho e esquece como é. Seja praticante, seja operoso, e você será bem-aventurado no que você realizar.
fazer aqui uma breve recapitulação dos 5 aulas, 5 pilares desse curso. Primeira aula, nós identificamos as raízes espirituais das ruínas financeiras. Vimos que crises conjugais, se você não assistiu, assiste tudo de novo. As crises conjugais abrem portas para maldições e que precisamos reconhecer essas portas para fechá-las. Na segunda aula, aprendemos sobre quebra de maldição e fechamento de portas espirituais. E entendemos que o arrependimento não é apenas emoção, é mudança de direção. Na terceira aula, nós falamos sobre a base para a reconstrução, sobre como organizar o que sobrou e criar estrutura para um novo. E na quarta aula, tratamos de abertura de portas de provisão e restauração de ordem. Vimos que Deus tem portais de bênçãos esperando para serem abertos. E essa aula de hoje ensinamos sobre prosperidade com propósito, sobre como crescer sem repetir os erros do passado. Esses 5 pilares, quando praticados juntos, formam uma estrutura sólida para a sua restauração financeira. E uma palavra profética para você. Eu quero encerrar com uma palavra que eu creio que vem do Espírito Santo para alguém que está assistindo essas aulas agora. Há alguém aqui assistindo essa aula que pensou que nunca mais ia prosperar, que pensou que a crise conjugal destruiu para sempre suas chances de reconstruir, que pensou que tinha se esquecido de você, que Deus te esqueceu de você e que as portas dos céus estavam permanentemente fechadas para você. Mas eu profetizo agora sobre você, em nome de Jesus Cristo. Esta é a sua hora de restauração, de restituição. Receba se você sentiu que é com você. Em Isaías 43, 18 e 19, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as coisas antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus vai fazer coisas novas na sua vida financeira. Ele vai abrir caminhos onde só havia deserto. E Ele vai fazer jorrar rios onde só havia aridez. Em Ageu, capítulo 2, 9, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. O seu futuro será maior do que o seu passado. O que Deus vai construir na sua vida daqui para frente será maior e melhor do que tudo que você perdeu até aqui. Então vamos nos comprometer. Compromisso final. Antes de terminar a aula, eu quero pedir que você faça um compromisso, não comigo, mas com Deus e com você mesmo. Repita comigo essa oração ou escreve ela também para acompanhar. Eu coloco o nome, hoje, dia tal, faço um compromisso diante de Deus. Comprometo-me a administrar meus recursos segundo os princípios da palavra de Deus. Comprometo-me a trabalhar com propósito e não apenas por sobrevivência. Comprometo-me a quebrar padrões emocionais destrutivos nas minhas decisões financeiras. Comprometo-me a ser fiel no dízimo e generoso na oferta. E comprometo-me a planejar, a guardar reservas e a investir com sabedoria. Eu comprometo-me a honrar a Deus com minhas prosperidade e a abençoar os outros com ela. Eu creio que Deus vai restituir os anos que o gafanhoto consumiu. Eu creio que minha crise não define o meu futuro. Eu creio que a prosperidade sem culpa e sem destruição é possível para mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em Provérbios 4,18 declara assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
E você está nessa jornada. Não espere que tudo mude da noite para o dia, mas espere progressos constantes. Cada dia um pouco mais de luz, cada mês um pouco mais de clareza e cada ano um pouco mais de prosperidade. E um dia você vai olhar para trás e você vai perceber: Deus cumpriu o que prometeu. Ele restituiu, Ele restaurou, Ele prosperou. Que o Senhor hoje te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre você o rosto dele e que tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que as finanças da sua casa sejam de hoje em diante um testemunho vivo da fidelidade de Deus para com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por assistir esse curso até o final. Continue firme na palavra, pratique os princípios que aprendeu até aqui e testemunhe a glória de Deus se manifestando na sua vida financeira. Não se esqueça, se inscreva no meu canal Restaurando Alianças pela Bíblia, Restaurando Casamento pela Bíblia. Ative o sininho para receber todas as notificações de novos conteúdos. E compartilhe este curso com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E agora eu vou falar aqui, que foi falado nas aulas anteriores, a mentoria financeira para restauração segundo a Bíblia. Eu me ofereço como seu aliado pessoal na jornada da restauração financeira da sua casa, da sua família. Você não precisa caminhar sozinho, não acabou aqui. Se você chegou até aqui e assistiu a 5 aulas desse curso e já está sentindo aquela mistura de esperança e segurança, eu entendo perfeitamente. Você quer mudar, você acredita que pode mudar, mas existe uma pergunta martelando na sua cabeça. Como é que eu faço isso na prática? Sozinho, sem ninguém para me orientar? Talvez você não tenha amigos ou familiares que entendam de finanças. Talvez você se sinta com vergonha de compartilhar a sua real situação financeira com as pessoas próximas. E talvez você até já tentou se organizar sozinho várias vezes e sempre acabou desistindo no meio do caminho. E se eu te dissesse que você não precisa fazer isso sozinha. O que é a mentoria financeira restauração pela Bíblia? É um acompanhamento personalizado e contínuo, onde você terá, o primeiro atendimento será um diagnóstico completo da sua situação. Na primeira sessão vamos mapear juntos todas as suas fontes de renda, todos os seus gastos, sim, até aqueles pequenos que você acha que não fazem diferença. Todas as suas dívidas e os seus juros. Seus padrões emocionais de consumo, aqueles que a gente trabalhou na última aula, na aula 5, nessa de hoje. E vamos trabalhar também suas metas de curto, médio e longo prazo. Você já vai sair dessa primeira sessão sabendo exatamente onde está financeiramente, sem julgamentos, sem condenação, apenas com clareza total. Esse acompanhamento, depois, a primeira sessão, aí depois vamos ter acompanhamentos semanais dos seus gastos. Aqui está todo o diferencial. Você não vai andar sozinho, nós vamos ter o atendimento semana a semana. Toda semana você vai me enviar um resumo simples de todos os seus gastos. Eu vou analisar e te dar um feedback personalizado sobre onde você está indo bem e onde você precisa se ajustar. Vamos também identificar os vazamentos financeiros que você nem percebia e vamos também comemorar juntos cada vitória, óbvio,
por menor que pareça ser. É como ter um personal trainer, mas para finanças. Alguém que te acompanha, que te motiva, que te corrige quando necessário e vibra com as suas conquistas. Esses conselhos estratégicos personalizados também vai ser bônus dessa mentoria. Não existem duas pessoas com a mesma situação financeira, é personalizado. Por isso, os conselhos genéricos da internet raramente funcionam. Nessa mentoria, você receberá orientações específicas para os seus casos, como negociar dívidas específicas que estão te sufocando. Qual dívida pagar primeiro, baseado na sua situação real, né? Não adianta enfeitar aqui. Como reorganizar sua renda quando ela é irregular. Estratégias para aumentar sua renda dentro de sua realidade. E como lidar com pressões familiares sobre o dinheiro. Como conversar sobre finanças com seus filhos após a separação. Então, tudo isso vai ter também, vou te mandar os conteúdos sobre esses assuntos. E vamos fazer planejamentos sob medida. Orçamento realista, não aqueles impossíveis de seguir. Plano de quitação de dívidas com datas e valores. Estratégias para construir reservas de emergência, mesmo tendo pouco dinheiro. E um calendário de metas progressivas. E também vou estar dando apoio nas decisões mais difíceis. Devo aceitar aquele empréstimo? Devo vender aquele bem? Vale a pena fazer aquele curso agora? Como lidar com aquela proposta de oportunidades única? Sempre aparece aquela oportunidade única, agora eu vou ensinar como lidar com essas propostas. Fundamentações bíblicas em cada passo a passo. Esta não é apenas uma mentoria financeira comum, é uma mentoria que entende que suas finanças são espirituais, por isso que tudo será tratado espiritualmente. E em cada orientação nós vamos buscar direção em oração, fundamentar decisões em princípios bíblicos, identificar portas espirituais que ainda precisam ser fechadas, trabalhar os aspectos emocionais e espirituais que afetam as suas finanças e celebrar as vitórias reconhecendo a mão de Deus em cada uma delas, porque você se alinhou a todos os princípios bíblicos em todas as áreas da sua vida. E você não vai apenas aprender a administrar o seu dinheiro, você vai aprender a prosperar nos caminhos de Deus. Para quem é essa mentoria? Para você que passou por uma separação ou divórcio ou está passando e está tentando reconstruir sua vida financeira a partir do zero muitas vezes. Para você que está afogado em dívidas e não sabe nem por onde sair. Para você que ganha dinheiro, mas ele escorre pelas mãos e você não consegue entender para onde vai o seu dinheiro. E para você que já tentou se organizar sozinho várias vezes, mas sempre desiste ou volta aos velhos hábitos. Para você que não tem ninguém de confiança para conversar sobre dinheiro sem ser julgado. Para você que quer prosperidade, mas uma prosperidade que honre a Deus e os princípios de Deus e que não traga culpa e nem destruição. Para você que precisa de alguém para prestar contas e que te ajude a manter a sua disciplina. Para você que quer decisões baseadas em sabedoria bíblica e não apenas em técnicas do mundo. E para quem não é essa mentoria? É para quem busca fórmulas mágicas de enriquecimento rápido? Não. Não é para quem não está disposto a mudar seus hábitos e padrões. Se você não quer mudar seus hábitos, seus padrões, também não é para você. Também não é para quem quer apenas desabafar sem tomar ações práticas, ficar
me alugando, mas não quer tomar as decisões práticas para fazer essas mudanças. Também não é para quem está disposto a ser, para quem não está disposto a ser transparente sobre a sua situação real e verdadeira, achando que eu vou julgar ou vou condenar por alguma coisa. Seja transparente. Se você não é transparente, não é para você. E também não é para quem busca atalhos desonestos ou que violem os princípios bíblicos. Se você busca transformação financeira com atalhos desonestos, não é para você. Essa mentoria, ela é somente para quem está sério sobre mudanças reais e está disposto a fazer o trabalho duro, mas que precisa de direção, de acompanhamento e de apoio para chegar lá. E como vamos fazer isso na prática? Como eu já falei, vamos fazer o diagnóstico, a primeira sessão. O que vai acontecer? Nós vamos preencher uma planilha simples, muito básico, com todas as suas informações financeiras. Eu vou te enviar isso. Nós teremos uma videochamada que pode ser de até 90 minutos, onde vamos analisar juntos tudo, né, o que você me mandou anteriormente. Faça a planilha, preencha a planilha e me manda. Vou fazer as perguntas específicas para entender seus padrões emocionais de dinheiro, quando você gasta por dinheiro, por emoção, quer dizer. E juntos vamos estabelecer metas realistas de curto, médio e longo prazo. Sim, você vai receber o plano de ação personalizado, com passos claros. E o que mais você vai ganhar com isso? Clareza total sobre sua situação financeira real. Plano personalizado de reconstrução financeira. Primeiras orientações estratégicas. Planilha de controle adaptada à sua realidade. Checklist semanal do que fazer, de como adaptar. A gente vai ter conversas semanais. O acompanhamento semanal será de 12 semanas, ou seja, 84 dias. Toda semana nós vamos registrar seus gastos na planilha. 10 minutos. Me enviar um resumo simples pelo WhatsApp ou até pelo e-mail. Receber feedback personalizado em até 24 horas. Eu vou analisar e dar o meu feedback. E ajustar o plano conforme necessário. E a cada 15 dias, videochamada de 30... Então, a cada semana vamos fazer o checklist das despesas. E a cada 15 dias, videochamada de 30 minutos para análises mais profundas. Fazer ajustes no planejamento e resoluções de dúvidas que você ainda tenha. Orientações sobre decisões específicas. O que você ganha com isso? São 3 meses praticamente. Alguém que te acompanha de perto toda semana. Um feedback constante para não sair do caminho, como um personal trainer, fica ali te cobrando, te buscando para o centro, vamos fazer mais e melhor. Um suporte com decisões importantes e motivação nos momentos difíceis. Correção nas rotas antes que pequenos desvios se tornem grandes problemas. A autonomia e a consolidação. No final do curso, entre a 9ª e a 12ª aula, vamos fazer diferente, para você aprender a andar sozinho. Garantir que você já internalizou todos os princípios, preparar você para caminhar com autonomia, caminhar sozinho, fazendo isso sozinho, e consolidar ali os hábitos. A gente sabe que demora entre 20 e 60 dias para consolidar os hábitos, mas a gente dá um tempo a mais porque vai que teve falhas e você falhou. Então, caiu hoje, é mais 60 dias.
Caiu de novo, é mais 60 dias. Então, os hábitos, eles demoram para se consolidar. Algumas pessoas consolidam hábitos em 20 dias. Mas como demora de 20 a 60 dias, a gente estende esse prazo. Mas caiu, tem que começar do zero. Senão o hábito não se instala. Até porque o cair se torna hábito também. A cada 15 dias eu vou cair e vou gastar à toa. Então isso também se torna hábito de queda. E temos que então estancar e manter 60 dias sem queda. E você vai receber no final também plano de manutenção para depois da mentoria, guia de decisões financeiras para o futuro e checklist de verificações mensais. Todo mês também 60 minutos, cada 30 dias 60 minutos para revisões e os próximos passos. Vamos aqui, o que está incluso tudo na mentoria, como eu falei. Uma sessão de diagnóstico de 90 minutos, que valeria 497. 12 semanas de acompanhamento, isso normalmente ali fora também está valendo 1.764, né? Mais ou menos 147 cada sessão. Então, vamos ver ali os preços. Uma sessão de diagnóstico, que ali fora está valendo 497, que é o preço justo. Mais as 12 semanas de 147, que dá um valor total de 1.764, mais as 6 sessões quinzenais, 30 minutos cada, que vale também 197 cada, 1.182. Uma sessão final de consolidação, a última, para ver se você realmente consegue andar sozinho. Esse também tá mais ou menos no valor 297 nas mentorias de outros grupos aí. E os materiais complementares, que temos a planilha de controle personalizado, a guia de negociação das dívidas, o checklist de decisões financeiras sábias, plano de orações específicas para as finanças. Vamos estar fazendo ali as orações específicas para as finanças. E o e-book 30 dias de provérbios sobre dinheiro, valor que se vende separado também por 197. Esse e-book sobre provérbios, 30 dias de provérbios sobre dinheiro. Então, isso é mais ou menos tudo que temos, que fica em torno de 3.900, né? Tudo junto, né? Tudo isso valeria 3.900, mas eu te conheço e eu sei que você não consegue pegar isso em nenhum outro lugar, porque os outros lugares está esse preço. E eu aqui, com restauração de casamentos, conheço a tua situação, também passo por isso. E vou fazer aqui um investimento na sua reconstrução. Eu sei que você pode estar pensando, mas eu estou em uma crise financeira, como eu vou pagar uma mentoria dessas? E é exatamente por isso que eu quero tornar isso acessível a você. Você imagina o que eu vou fazer aqui. O valor exclusivo para o aluno do curso hoje, eu vou deixar por R$497. Olha só, vou fazer isso, vou manter isso esse ano ainda. Se você quer pensar as 24 horas, 48 horas, você assistiu as 5 aulas, você viu que é bom, que é perfeito, que é ótimo, mas você precisa de acompanhamento. Então eu tenho esse plano, como eu te passei, para te ajudar durante 3 meses quase. E se você adquirir a partir de hoje até o final do ano, é R$497 à vista. Você tem como me pagar no início do ano também, se não tiver agora. Mas é isso que eu posso te oferecer. Você não vai achar isso por esse preço aí fora. Vou te dar o que mais aqui. Quem já fez essa mentoria aqui, a Mariana, de 38 anos, de São Paulo, fez. Ela, depois do divórcio,
Ela escreve assim: eu fiquei com 27 mil em dívidas e 2 filhos para criar sozinha. Eu não sabia nem por onde começar. E a mentoria me deu clareza estratégica e principalmente esperança. E em 8 meses já quitei 18 mil em dívidas e pela primeira vez em muitos anos eu durmo em paz. E esse foi o melhor investimento que eu já fiz. Também tenho o Carlos, de 45 anos, do Rio de Janeiro. Eu achava que eu entendia de dinheiro, mas depois da separação eu percebi que meus conhecimentos não funcionavam quando a emoção estava sob o controle, estava no controle. Essa mentoria me ajudou a separar as emoções das decisões. E hoje tenho 3 meses de reserva guardados e um plano real para o futuro. Obrigado. E a Juliana também, de 32 anos, de Belo Horizonte, foi o diferencial, o acompanhamento semanal. Toda vez que eu ia fazer besteira, eu lembrava que teria que reportar isso à mentora. E toda vez que conseguia poupar mais um pouquinho, o incentivo vinha para continuar. Parece bobagem, mas faz toda a diferença ter alguém que acredita em você e te acompanha. E algumas pessoas perguntam: eu realmente preciso de mentoria? Não posso fazer isso sozinho? Claro, você pode. Assim como você pode cortar o seu cabelo, assim como você pode arrumar o seu carro ou tratar da sua própria saúde. A questão única é: qual é o custo de você fazer errado? Quando se trata de finanças após uma crise conjugal, cada mês de decisões erradas pode significar mais juros acumulados, mais oportunidades perdidas, mais estresse e ansiedade, mais tempo para alcançar seus objetivos. E essa mentoria, ela acelera esse processo e ela evita erros caros. Não é mágica, é apenas uma ajuda a mais para você que está perdido. E perdido tende a caminhar mais ainda no meio do mato e se perder mais ainda. Mas quando você começa a ter um norte para onde ir, você começa a andar mais certo. A mentoria, ela apenas acelera o processo e evita erros caros. Eu tenho pouco dinheiro, vale a pena investir nisso agora? Essa é exatamente a pergunta errada que você pode fazer. A pergunta certa é: quanto vai me custar não investir nisso agora? Se você continuar do jeito que você está, sem direção, sem acompanhamento, sem estratégia, onde você vai estar daqui a 3 meses e daqui a 1 ano? Provérbios 1:14 diz: onde há sábia direção, onde não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Esse investimento nessa mentoria pode ser a diferença entre mais um ano de sufoco e o começo real da restauração e da reconstrução, a sua auto-restauração, a sua auto-reconstrução. E se eu não conseguir acompanhar por causa que eu trabalho, tenho filhos e tenho muita correria, o programa foi desenhado justamente para quem tem vida corrida, quem trabalha, quem está no corre-corre. Você não precisa de horas por dia. Você precisa de 10 minutos todo dia para registrar seus gastos, no máximo 10 minutos. Você só vai anotando: gastei com isso, gastei com isso, gastei com isso. E vai anotando. Você precisa de 20 minutinhos, mais ou menos, por semana para enviar esses relatórios de tudo que foi feito. E de 30 minutos a cada 2 semanas para a nossa reunião, para a nossa sessão. É menos tempo do que você gasta rolando o feed das redes sociais, assistindo videozinhos e outras coisas. Eu tenho vergonha da minha situação financeira. Eu te entendo, mas deixa eu te dizer algo. Não existe situação que eu já não tenha visto, tá? E mais importante, eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te ajudar. Tudo é tratado com sigilo absoluto. Ninguém mais vai saber da sua situação além de nós duas. E você vai perceber que compartilhar a sua realidade com alguém que não te julga é libertador.
E se essa mentoria não funcionar para mim? Se você se compromete verdadeiramente, participa das sessões, envia os relatórios, segue as orientações, é praticamente impossível não ver resultados. Mas se mesmo assim você sentir que não está funcionando, nos primeiros 30 dias basta me avisar, que eu te devolvo o 100% do valor sem complicações. As últimas vagas, estou com poucas vagas. Por questões até de atendimento, eu só consigo acompanhar algumas pessoas, até porque eu tenho os acompanhamentos das restaurações de casamento também. Então, restauração financeira é diferente de restauração de casamento, não vá misturar as coisas. Esse assunto aqui é financeiro, eu tenho lá sessões lá também, e lá tem poucas pessoas. Então, atualmente restam 6 vagas para essa turma que vai começar em janeiro, mais ou menos em 7 de janeiro de 2026. Se você deixar para decidir depois, corre o risco de não ter vaga, ou das vagas se esgotarem. Então, até o dia 7 de janeiro eu quero preencher essas 6 vagas. No entanto, talvez preencha hoje, talvez amanhã, talvez semana que vem, mas assim que eu conseguir começar os atendimentos, talvez eu já consiga começar atendimento antes do dia 6, tá bom? Você garante sua vaga falando comigo no WhatsApp e mandando o pagamento lá pelo WhatsApp também. Você já vai receber de mim mensagem de boas-vindas e planilha de diagnóstico para preencher, assim que realizar ali o que você fez. E uma palavra final para que você que chegou até aqui, você chegou até o final dessa página, isso diz algo sobre você. Você quer realmente mudança, mas querer somente não basta. Eu também era assim. Deus te deu livre-arbítrio, te deu capacidade de escolha, e eu respeito isso. Ele te deu recursos, mas é você que precisa agir e escolher. Tiago 2,17 nos ensina que assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Você teve fé o suficiente para assistir às 5 aulas, teve fé o suficiente para chegar até aqui. Agora você apenas precisa de obras, precisa de ações. Esta mentoria não é para todo mundo, é para quem está disposto a ser transparente sobre as suas situações reais, comprometer-se com o processo, fazer ajustes nos hábitos, confiar na direção que vou te dar e trabalhar duro para reconstruir. E se isso não é para você, tudo bem, tudo certo. Eu vou mandar o PDF dessas 5 aulas para você, você vai receber igual, é só pedir. Eu não te culpo por não conseguir entrar na mentoria. Mas se isso é você, o seu ego, se você sente no coração que este é o momento, então não deixe o medo ou o teu ego te paralisar, ou até a procrastinação te paralisar. Essas últimas vagas vão fechar logo. Eu espero fechar em 48 horas. Eu estipulei esse prazo. 48 horas até dia 26. Final do dia 26. Deuteronômio 30:19 diz: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Escolha hoje a vida, escolha a restauração, escolha a reconstrução. Escolha prosperar nos caminhos de Deus. Sim, eu quero reconstruir minha vida financeira com essa mentoria. E eu vou garantir minha vaga agora. Escreva isso no comentário. Que Deus te abençoe pela sua decisão. Eu te agradeço por ter assistido essas 5 aulas de graça
O PDF eu também vou enviar para você. Também vai ter um custo para quem não adquirir, vai ter um custo, mas para quem adquirir a mentoria vai ser de graça o PDF dessas 5 aulas. Tem muita coisa nesses PDF, tem muita coisa nessas 5 aulas que você pode sim fazer sozinho, mas qual vai ser o custo de não ter alguém ali para prestar contas? Então eu te aguardo no meu WhatsApp, tá? Deus te abençoe grandemente e obrigado por assistir até aqui. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.